Olá, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, espero que estejam bem, com muita saúde. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Tô com mais um vídeo aqui de passo a passo. Quero pedir que, se você não é inscrito ainda, se inscreva, deixa um like, ativa o sininho das notificações, certo? E também agradecer a todos que são inscritos, que me ajudam, que comentam, enfim. E eu vim aqui para cumprir aqui o que eu prometi. Eu fiz alguns vídeos onde eu postei meus suplás de melancia, fiz algumas encomendas de suplá e algumas pessoas pediram lá nos comentários para que eu trouxesse o passo a passo. Então, eu vim hoje cumprir aqui com a minha promessa, né, de passo a passo dos suplás. E este suplá, gente, como eu falei também em um dos vídeos, eu fiz uma adaptação de modelo. Eu fui lá no canal da, se não me engano, Leonilda Coutinho. Isso, acho que é Leonilda Coutinho ou Leonice Coutinho, alguma coisa assim. E eu fiz o modelinho baseado no suplá que ela tem lá. O começo é igual dela, só a parte aqui de cima foi que eu mudei para poder colocar as cores da melancia e ficar assim, certo? Então, é uma adaptação, foi inspirado no suplá dela, certo? Então, é isso, eu espero que vocês gostem da aula. Vamos lá? Então, pessoal, como eu prometi, eu venho trazendo agora o passo a passo do suplá de melancia, certo? Antes de mostrar o material, deixa eu dizer, esse suplá, ele vai ficar, dependendo do seu ponto, de 35 a 40 centímetros de diâmetro, ok? E isso no fio 6, certo? Porque a gente sabe que cada um tem um ponto com uma tensão diferente, né? Alguns fazem o ponto mais justinho e ele fica menor. Outros, assim como eu, fazem o ponto mais solto e aí ele acaba ficando maior, certo? E também depende da agulha, né, que a gente usa. Quanto mais grossa a agulha, maior é a tendência do ponto. Então, vamos começar. Eu vou mostrar para vocês, então, o material que nós vamos precisar. Então, eu vou precisar de vermelho para a parte central. Lembrando que eu uso fio 6, ok? A marca, pessoal, eu não dou muita importância para a marca. Lógico que quem quer pode fazer com uma linha com a qualidade melhor, ótimo, não é? Mas pra gente que vai fazer para vender, nem sempre é viável usar a linha mais cara, porque a gente sabe que o melhor fio é o mais caro, e aí a gente tem que repassar esse valor para nossa peça, não é? Então, eu costumo fazer aqui com o barbante que fica mais em conta, porque aí a minha peça fica num preço bem acessível, né? Porque a minha clientela não são clientes, digamos assim, de classe alta, né? É mais povão. Então, eu procuro manter uma qualidade razoável dos fios e para poder manter também um preço razoável que seja acessível a qualquer cliente. Então, esse fio que eu uso, ele é um fio, eu nem costumo falar marca, mas aí como teve algumas perguntas nos meus vídeos sobre que marca que eu usaria, se eu usaria Euro-Roma, se eu usaria Barroco, né? E eu disse que não, porque essas linhas aqui na minha região, talvez aí para quem mora no sul, sudeste, não seja tão caro, mas aqui para minha região, no extremo norte, a linha chega muito cara. Essas, né, mais famosas aí, chegam muito caras. Então, eu uso essa marca aqui, tá? Eu uso essa marca aqui, que é uma marca
que é de boa qualidade, não mancha, tá? Não desbota. Eu já faço trabalhos com esse barbante há muito tempo e nunca tive reclamação, tá? Então, a única desvantagem não. Assim, um pontozinho que não é positivo nele é que ele não vem cor de linha, número de cor, referência de cor, tá? Aqui no rótulo dele só vem mesmo a marca e o comprimento. E aqui, ó, o tex, certo? Então, não tem um número de cores. Então, já deixo aqui, né? Se alguém tiver interessado na cor, ó, não tem número de cores. Então, vamos lá. Então, eu vou usar o vermelho para a parte central. Vou usar aqui o cor goiaba, tá? No suplá, a gente usa uma carreirinha só de cor goiaba. Vou usar o fio cru, que também a gente faz uma carreirinha no fio cru. Vou usar aqui um verde claro, que como eu disse não tem referência da linha, não posso dizer o número. É um verdinho claro e um verdinho mais escuro. Então, olha aqui, ó, eu pego 2 tons de verde. Se você quer agregar valor na sua peça, você pode fazer essa parte do verde com a linha mesclada, o verde mesclado. Vai ficar muito lindo, porque a gente sabe que a casca da melancia é um verde mesclado, né? Então, ia ficar muito lindo se você fizer com verde mesclado. Aqui, como eu disse, eu faço assim para não ficar tão caro o meu trabalho, para que eu não precise passar para minha revendedora os valores da linha. Então, ó, são 5 cores de barbante e eu vou utilizar uma agulha número 3, tá? Como eu falei no início do vídeo, o meu ponto é um ponto muito alongado. Se eu usar a agulha 3,5 a 4, ele vai ficar muito maior ainda. E eu não quero, eu quero uma peça mais delicada. Então, eu vou usar a agulha número 3. Mas você fica à vontade para usar a agulha que você se sente aí mais confortável, né? De acordo com a tensão do seu ponto, certo? Lembrando que quanto mais grossa a agulha, maior a tendência do ponto. E uma tesoura também para fazer os arremates, certo? Então, esses são os materiais que nós vamos usar para fazer aqui o nosso suplá de melancia. Vamos dar início, então, aqui à nossa peça. Eu vou procurar fazer bem devagar para que as meninas aí, os meninos que sejam iniciantes, consigam acompanhar direitinho, tá? Porque como é uma peça fácil, eu creio que todos que tiverem vontade de fazer vão conseguir. Então, vamos lá. Eu peguei aqui a minha linha vermelha, que é a primeira. Vou fazer um anel mágico, ó, deixo uma pontinha. O anel mágico é assim, ó. Eu deixo aqui uma pontinha para o arremate, ó. Passo aqui, seguro. E eu vou trazer esse fio por baixo. Seguro aqui. E vou prender aqui com um ponto baixíssimo, certo? Ó, o meu anelzinho tá seguro agora. E aqui dentro desse anelzinho, eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Essas 3 correntinhas vão me servir de um ponto alto, certo? Então, elas servem como um ponto alto. Agora, eu vou laçar minha agulha e eu vou fazer aqui dentro desse anel mais 11 pontos altos, certo? O primeiro foram as 3 correntes e agora eu vou fazer mais 11 pontos altos, sempre aqui dentro, ó. Fazendo devagarinho aí pra quem tá iniciando. Dessa forma aqui, eu vou concluir essa primeira carreira quando eu completar os 12, né? Contando com as 3 correntinhas. São as 3 correntinhas do começo e mais 11 pontos, certo? Vou continuar os meus aqui e volto já já. Terminei aqui os meus 12 pontos. Agora, eu vou segurar aqui e eu vou puxar essa linha para fechar o meu anel, ó. Puxo o máximo que puder,
certo? Boto pra trás essa linha. E vou prender aqui na terceira correntinha que eu fiz com um ponto baixíssimo. Ó, fechei. Aqui. Agora, eu vou subir 3 correntinhas. E no mesmo lugar que eu comecei aqui, que eu fechei aqui e fiz as 3 correntinhas, eu vou fazer mais um ponto alto. Agora, essa carreira vai ser de aumentos. Para cada ponto que eu tinha, eu vou fazer 2, ó. Fiz 2 pontos. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou no próximo e vou fazer mais 2 pontos. Já fiz um, faço 2. Uma correntinha de espaço. Venho no próximo, mais 2 pontos. E assim, eu vou seguir toda a volta, fazendo para cada ponto da carreira anterior 2 pontos e com o intervalinho de uma corrente, certo? Eu vou continuar aqui a minha carreirinha e volto. Prontinho, cheguei aqui no final da minha carreirinha, faço a minha correntinha e vou prender na terceira corrente aqui do meu primeiro ponto. Prendo com um baixíssimo. Certo? Agora, eu vou começar, vou trabalhar aqui na corrente de espaço. Então, para chegar aqui, eu vou fazer 2 pontos baixíssimos, ó. 1, 2. Cheguei aqui na parte do meu intervalo de corrente. Agora, aqui dentro desse intervalo, eu vou fazer 3 pontos altos. Começando aqui com 3 correntes, para ser o primeiro ponto, ó. E agora, eu faço mais 2 pontos altos. Certo? Agora, eu faço uma corrente, venho para o próximo intervalo, ó. E vou fazer mais 3 pontos altos. Mais uma corrente, próximo intervalo, 3 pontos altos. Dessa forma, eu vou seguir toda a volta aqui, fazendo nos intervalos da corrente, 3 pontos altos, aí faço uma corrente e vou para o próximo intervalo, ok? Vamos prosseguir, então? Terminei aqui. Fui fazendo aqui bloquinhos de 3, com intervalo de uma correntinha, e fiz isso por toda a minha volta. Cheguei aqui no final, fiz uma correntinha, vou prender na terceira, com um ponto baixíssimo. E agora, nessa próxima carreira aqui, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Assim, a carreira anterior, a gente foi fazendo dentro do intervalinho. Sabemos que quando o trabalho é circular, quando é redondo, a cada carreira a gente tem que fazer aumento para que ele não feche, para que ele não fique encumbucado, certo? E aqui na carreira anterior nós tínhamos 2 pontos com intervalo de uma correntinha. Nessa última que eu fiz, foram 3 pontos com intervalo de uma correntinha. Agora, na próxima carreira, vai ser um pouco diferente. Então, aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer bloquinhos de 2, só que eu vou fazer um bloquinho no ponto do meio de cada bloco. Então, eu vou pra cá com um ponto baixíssimo, pra ficar bem no meio. Vou fazer aqui 3 correntes, para ser meu primeiro ponto alto. E no mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto alto. Ó, fiz 2. Uma corrente. Agora, eu venho no intervalo e faço mais 2 pontos altos. Uma corrente. Agora, eu venho no ponto do meio do bloquinho e faço 2 pontos altos.
mais uma corrente, venho no intervalo, 2 pontos altos. Dessa forma, eu vou fazer com que a minha peça não fique encumbucada, não fique fechada, ok? Então, eu vou prosseguir dessa mesma forma toda a volta. Eu vou fazer 2 pontos no intervalo e 2 pontos no ponto do meio do bloquinho anterior, certo? Vou continuar aqui, então. Terminei aqui, ó, deixa eu dar uma voltadinha, ó. Em cada intervalo, eu fiz 2 pontos, depois uma corrente, e no ponto do meio do bloquinho, mais 2 pontos, ó. Dessa forma, eu vou garantir que meu trabalho não fique torto, não fique cumbucado, olha aqui. Agora, eu vou juntar aqui, né, prender na minha terceira correntinha, para fechar a carreira. E começo agora a trabalhar só nos intervalos. Eu vou fazer ponto baixíssimo para chegar lá no meu intervalo. Ó, cheguei no intervalo. Agora, eu subo 3 correntes. Vou fazer mais 2 pontos aqui para ficar com 3. Uma corrente, vou no próximo intervalo, mais 3 pontos no intervalo. Uma corrente, próximo intervalo. Mais 3 pontos. E dessa forma, eu vou seguir toda a minha carreira, tá? Fazendo 3 pontos no intervalo, uma corrente, 3 pontos no próximo intervalo. Vou trabalhar assim toda a minha volta. Prontinho, cheguei aqui no final, fiz a minha correntinha, vou prender na terceira correntinha do ponto inicial, com um ponto baixíssimo. E assim eu termino a minha carreira, ó. Observa que ele fica bem arrumadinho, ó. Ok? No caso de você ter o ponto diferente, se você vê que o seu trabalho tá encumbucando, então você aumenta aqui a questão da correntinha, tá? Se com uma correntinha de espaço o seu ficar muito repuxado, tiver fechando, você coloca 2, tá bom? Então, agora, nós vamos para a próxima carreira. Que a próxima carreira, eu vou fazer igual eu fiz essa anterior aqui, ó. 2 pontos, bloquinho de 2. Então, eu venho aqui no meio. Com um ponto baixíssimo, faço 3 correntes. Laço a minha agulha e faço mais um ponto aqui dentro. Uma corrente de espaço, venho aqui no próximo espaço e vou fazer mais uma. E mais 2, ó. E aqui eu vou ficar com a sequência igual o que eu fiz lá na primeira carreira. Na primeira carreira não, nessa carreira aqui de 2 no intervalo e 2 em cima do ponto do meio do bloco da carreira anterior. Ok? Então, qualquer dúvida aí é só você olhar na carreira anterior à última que você fez, e aí você não vai ter dúvida nenhuma. Certo? Vou trabalhar dessa forma, então, ó. 2, uma corrente, no intervalo 2, uma corrente, 2 no ponto do meio do bloco, uma corrente, 2 no intervalo, uma corrente, 2 no ponto do meio, e assim eu vou fazer toda a minha volta. Terminei aqui a minha carreira, fechei aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou colocar ele aqui para você observar uma coisa, ó.
Nessa carreira, ele começou a querer embabadar, ó. Então, eu vou fazer agora a minha última carreira no vermelho e, para eu não correr o risco da minha peça ficar embabadada, o que que eu vou fazer? Se eu observei que nessa carreira ele tá começando a querer embabadar, então a última carreira que eu vou fazer, eu não vou pôr nenhum aumento. Significa que eu vou fazer a carreira toda com 2 pontos nos intervalos e uma correntinha só de espaço, tá? Se eu fizer como eu havia feito aqui embaixo e aqui, de colocar 2 pontos no intervalo e 2 pontos no ponto do meio do bloquinho anterior, ele vai embabadar mais ainda. E eu não quero que a minha peça fique embabadada, ela tem que lacrar, certo? Então, para isso, eu vou fazer sem aumento. Então, significa que eu vou em ponto baixo até chegar aqui no intervalo. E vou fazer a carreira toda com 2 pontos no intervalo. E uma corrente de espaço, ó. É muito importante você ir observando na sua peça essas situações. Se você fez uma carreira, viu que ficou juntinho, que tá começando a embabadar, então, na carreira seguinte, você faz sem aumentos, que é para ele normalizar e ficar bem esticadinho, certo? Então, eu vou fazer aqui minha última carreira desse jeito e volto daqui a pouquinho pra gente encerrar a parte vermelha aqui do nosso suplá. Terminei aqui a minha carreira. Agora, eu vou prender com ponto baixíssimo na terceira correntinha do começo da carreira. E aqui, como eu vou arrematar esse vermelho, eu vou fazer mais um pontinho, vou cortar, vou puxar bem. E aqui, gente, eu costumo fazer o seguinte, ó, para esse fio ficar bem arrematado, eu passo ele alguns pontos aqui, ó. Olha só, com isso, vai ficar muito difícil de desmanchar isso aqui, tá? Então, é uma segurança para nossa peça. Então, eu costumo fazer isso, certo? E agora, nós vamos para a próxima carreira. Lembrando o seguinte, se você quer fazer o seu suplá maior, você tem que aumentar aqui nas carreiras. Aqui eu fiz 7 carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você quer o seu suplá maior, você aumenta as carreiras, tá? Lembrando que você vai aumentando e observando como que tá ficando a peça. Se tiver ficando repuxado, você faz o aumento aqui, colocando no intervalo e no ponto do meio, tá bom? Então, para cada carreira que você aumenta aqui no meio, vai dar em torno de 2 centímetros a 2,5 centímetros no total da sua peça, tá? Porque é mais ou menos 1 centímetro e pouquinho cada carreira, então aumenta de um lado e aumenta do outro. Então, vai dar na faixa de 2,5 centímetros a mais na sua peça cada carreira que você fizer, certo? E no suplá a gente aumenta só no vermelho, as outras partes a gente não aumenta, certo? Então, vamos lá, terminei aqui o meu vermelho, agora eu venho com a minha cor goiaba e vou fazer uma carreira só com a minha cor goiaba, certo? Que eu vou entrar em qualquer lugar, qualquer intervalo, vou amarrar a minha linha. Eu não costumo fazer aquele nozinho inicial, eu prefiro amarrar, tá, gente? Isso aí vai do gosto de cada um. Se você tem o hábito de fazer com aquela laçadinha inicial, ok. Eu dou um nozinho aqui, certo? Além desse nozinho, eu faço o seguinte, eu vou começar a prender essa linha aqui, ó. Tá aqui o pedacinho, eu deixei um pedacinho. Então, eu vou fazer aqui 3 correntes. 1, 2 e 3, ó. Eu vou prendendo o meu fio. E aí, assim, eu vou garantir que ele fique mais seguro. Agora, quando eu vou fazer aqui meu primeiro ponto, eu vou pegar os dois, ó.
o do início e mais a linha aqui do rolo. Lacei a agulha com os dois e vou pegar e vou fazer o meu ponto, ó. Assim eu tô escondendo o meu fio, prendendo, deixando a peça bem segura. E aqui eu vou fazer 3 pontos. Ok? E vou pro próximo intervalo e faço os outros 3 pontos. Eu não vou fazer correntinha de separação entre um bloco e outro, certo? Isso para que eu possa diminuir aqui a questão desse babado que tá ficando, certo? Então, eu vou fazer aqui toda a volta desse mesmo jeito, fazendo os 3 pontos sem intervalo nenhum de corrente. Vou prosseguir toda a minha carreira e volto pra gente ver como é que fica. Prontinho, terminei aqui a carreirinha no barbante goiaba. Do mesmo jeito agora eu vou arrematar, tá? Vou arrematar da mesma forma que eu arrematei o vermelho, que eu já mostrei pra vocês. E vou colocar a parte do barbante cru. Aqui, pessoal, ó, eu peguei o meu barbante cru, coloquei aqui entre um bloquinho e outro do goiaba, já dei meu nozinho e vou fazer do mesmo jeito, gente. Essa carreira agora é igual à carreira do goiaba. Eu vou fazer 3 pontos dentro aqui, entre um bloco e outro. Ó, já vou fazer do mesmo jeito aqui para esconder o fio. E também não vou colocar correntinha de intervalo, tá? Ó, vai ser assim, só 3 pontos, aí venho pro próximo intervalo aqui, pro próxima divisão aqui entre os blocos e vou fazer mais 3 pontos. Então, não tem diferença da carreira anterior, tá? Da mesma forma, eu vou prosseguir aqui. Tá? Fazendo 3 e 3 e entre um bloco e outro eu vou fazer 3. Terminei aqui a carreira do barbante cru. Finalizei ela do mesmo jeito que eu finalizei as outras. E agora eu vou começar a fazer a carreira com o verde mais claro. Então, essa primeira carreira do verde mais claro, eu vou fazer a carreira toda de meio ponto alto, tá? Não é um ponto alto como eu vinha fazendo aqui. Eu vou fazer meio ponto alto. E eu vou fazer um meio ponto alto em cima de cada ponto aqui da minha carreira que eu fiz com barbante cru. Então, eu vou escolher qualquer lugar aqui. Vou amarrar o meu verde do mesmo jeito que eu ensinei nas anteriores. Se você faz a laçadinha inicial, ok. Aqui, eu vou fazer, então, 2 correntes. 1, 2. Vou laçar a minha agulha, vou no próximo ponto, puxo, e aqui eu vou passar todos de uma vez, ó. Esse é o meio ponto alto. Laço a agulha, venho aqui no próximo ponto, puxo, tiro todos de uma vez, certo? E nisso também já vou aproveitando para esconder aqui o meu fio, tá bom? Então, ó, laço a agulha, venho no próximo e puxo todos de uma vez. Laço a agulha, venho no próximo, puxo todos de uma vez. E já vou prendendo o fiozinho lá do início do meu nozinho. Certo? Então, dessa forma, eu vou fazer a minha carreira toda, a volta completa, nesse mesmo ritmo aqui, nessa mesma sequência, tá bom? Só meio pontos, ok? Vou fazer a minha aqui e volto. Prontinho, terminei de passar aqui o meu verdinho, olha como tá ficando. Aqui, eu vou arrematar, eu vou usar esse verde de novo, mas eu vou arrematar agora, porque eu vou fazer uma carreira com o verde escuro, tá? Então, eu arremato aqui,
Também uso mesma técnica lá que eu mostrei lá atrás, de esconder esse fio entre os pontos, para que não corra risco de desmanchar. Isso é muito importante, pessoal, tá? Eu já ouvi relatos de clientes me dizendo que compraram crochê e os nozinhos desatavam, porque lavam na máquina, né? E que o nozinho desatava. E que nas minhas peças elas diziam que isso não acontecia, né? Então, é porque eu tenho esse cuidado, ó. Arrematei aqui, olha quantos pontos eu percorri aqui escondendo essa linha. Então, é muito difícil dessa linha sair daqui, gente. Só se alguém for lá cutucar e tirar de ponto por ponto. Sozinho, durante uma lavagem na máquina, isso não vai acontecer, certo? Então, agora, vamos para a parte do verde escuro. Como é o verde escuro, eu vou entrar aqui em qualquer lugar, vai prender o fio aqui, vou amarrar, do mesmo jeito que eu fiz nas outras carreiras. E aqui eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos. Também vou usar a ponta aqui para esconder. Ó, no mesmo lugar, eu vou fazer 3 pontos. 2, 3. Feitos esses 3 pontos, eu vou fazer uma corrente apenas e eu vou ver aqui o espaço de 3 pontos para fazer o próximo, ó, laço agulha, conto 1, 2, 3, no próximo ponto eu vou fazer mais um bloquinho de 3, tá? Fiz os 3, uma correntinha. Novamente, 1, 2, 3, e no quarto eu faço mais um bloquinho. Certo? E com essa sequência aqui eu vou fazer a minha carreira toda, tá bom? A minha carreira toda. Vou terminar aqui e volto. Pessoal, eu parei aqui no meio da carreira para mostrar uma coisa para vocês, ó. Eu vinha fazendo, deixando o espaço de 3 correntinhas de intervalo, ó. Só que quando chegou nesse ponto aqui, começou a querer fechar, começou a querer ficar repuxado. Então, o que que eu fiz? Eu passei a deixar intervalo de 2, ó, intervalo de 2, intervalo de 3, intervalo de 2, intervalo de 3. Então, você pode fazer assim também, tá bom? Se você observar durante a sua carreira que tá querendo fechar, tá querendo ficar repuxado, você diminui o intervalo, tá bom? Você pode intercalar, deixando o intervalo de 3, no próximo intervalo de 2. Porque assim não vai ter problema de danificar a sua peça, certo? Terminei aqui minha carreira. Aqui, antes de finalizar, ó, ficou 1, 2, 3, 4 blocos com espaço de 2 correntinhas, de 2 pontos, porque eu precisava chegar aqui com um número par de blocos, tá? Então, para dar certinho, eu preciso terminar com o número de blocos, que número que seja par. Então, eu terminei aqui com 40 blocos, certo? Se eu tivesse feito todos com espaço de 3 pontos, teria dado menos blocos. Eu ia ter que observar só se a quantidade seria par ou ímpar, porque para dar certinho precisa ser par, certo? Se acaso você tá fazendo aí, se você chegar aqui faltando 3 espacinhos e para fechar, e você conta os blocos, se deu um número ímpar, então você desmancha uns 2 e diminui o espaço para que fique com o número par, ok? Então, aqui eu vou só arrematar, da mesma forma que eu fiz nas outras cores. Então, para a última carreira, eu fiz do mesmo jeito, escolhi um intervalo, coloquei meu fio, dei o nó e fiz aqui 3 correntes, né?
Então, aqui nesse intervalo, agora eu vou fazer um leque. Esses 3 pontos me servem de primeiro ponto. Então, eu vou fazer mais um ponto alto, mais um ponto alto, ficando com 3, 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. Então, eu vou ficar com um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Ok? Feito meu leque, eu vou fazer 2 correntes. Vou prender no próximo espaço com um ponto baixo. Faço 2 correntes. Vou para o próximo espaço, onde eu vou fazer novamente um leque. 3 pontos altos. Duas correntes. E 3 pontos altos. Terminado o leque, 2 correntes, venho no próximo intervalo, prendo com ponto baixo, 2 correntes, próximo intervalo eu vou fazer novamente o leque. Então, a carreira vai ser toda assim, tá? Lequinho, 2 pontos, prende no próximo intervalo, 2 correntes, próximo intervalo, mais um lequinho, ok? Vou terminar a minha aqui e volto. Aqui, pessoal, cheguei aqui no final, ó, pra ver como dá certinho, ó. Cheguei aqui, prendi com ponto baixo, fiz as 2 correntinhas e vou prender com um ponto baixíssimo na terceira corrente do ponto aqui, onde eu comecei a carreira. Então, aqui, eu vou cortar o meu fio, lembrando de deixar uma pontinha para que eu possa esconder. E vou aqui caminhar com esse fio, passando por dentro de alguns pontos, para que fique bem arrematadinho, tá, gente? Bem fechadinho, sem perigo nenhum dessa ponta se soltar e desmanchar o meu trabalho. Então, gosto de fazer isso para ficar bem seguro. Aqui, ó, agora eu vou cortar. Como todos os fios que eu fiz aqui, eu já fui passando por entre alguns pontos, eu posso ir cortando as sobrinhas. Tá? Deixa eu ver onde é que tem mais. Aqui, como eu não faço tudo no mesmo lugar, as emendas, então eu tenho que ir procurando aqui onde que elas estão, para que eu possa cortar todas. Aqui tem mais. E aí, eu vou mostrar pra vocês agora como que eu vou fazer aqui no começo. Lembra que no anel mágico a gente deixa o pedaço do fio? Aqui eu não vou cortar assim, tá? Eu tenho que dar uma passada nele aqui dentro para que ele não solte, senão ele pode desmanchar aqui. Então, eu vou passar a minha agulha aqui dentro de alguns pontos, ó. Aqui do lado do avesso, onde tá o começo do meu fio. Ó, puxo esse fio aqui. Passo aqui dentro. Antes também eu me certifico de que tá bem fechadinho. Se não tiver, eu dou uma puxadinha que ele fecha. Ó. E vou fazendo assim. Pra que esse fio, essa ponta, fique também bem acomodada, bem escondidinha aqui. Que não corra risco de sair e desmanchar. Certo? Isso aqui é muito importante. Ó, mais um pouquinho. Pronto, passei ela aqui 2 vezes na volta. Agora sim, posso cortar o excesso. E aqui, ó, está o resultado do nosso suplá. Eu espero que vocês tenham gostado.
Vocês viram que não é difícil, gasta pouco. Eu vou pesar pra gente ver quantos gramas ele tem. Antes de pesar, vamos medir aqui, ó, 37 centímetros de diâmetros, ok? É aquilo que eu falei no início, ele pode variar de 35 a 40, dependendo da tensão do seu ponto, dependendo do número da sua agulha. Então, isso aqui deu 37 centímetros. Agora, vamos colocar aqui a balança. E vamos ver quantos gramas pesa nosso suplá. Olha aí, 133 gramas. Então, você vê que é bem econômico, né? 133 gramas de barbante temos aqui no nosso suplá. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço, né? Quero agradecer aqui a todos que deixaram lá os comentários, lá no vídeo onde eu mostrei as pronta entrega, que eu mostrei o suplá, né? Agradeço a quem deixou no comentário, pedindo para gravar. Então, isso é muito importante, tá? Essa interação com vocês, que aí vocês deixam lá o seu comentário, deixam sugestões, que isso ajuda aqui a eu entender de que forma que eu posso ajudar aqui através dos vídeos de passo a passo. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos, tá? Um grande abraço para cada um inscrito no meu canal. Quero agradecer imensamente a você por se inscrever, agradecer a você que assiste, isso ajuda muito. Nós estamos passando dos 10.700, logo, logo chegaremos nos 11.000 inscritos, se Deus quiser, e isso eu devo a vocês. Então, gratidão eterna a todos, certo, gente? Então, antes de finalizar, eu quero pedir, se você tá assistindo esse vídeo, não é inscrito, se inscreve aí, tá bom? Não custa nada e você vai estar me ajudando muito. Se inscreve, deixa um like, tá bom? Ativa o sininho para que você receba a notificação todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, tá bom? Então, venha fazer parte aqui com a gente, ajudar a gente a crescer. Então, muito obrigado, fiquem todos com Deus e um grande beijo.